Problemas de podas de árvores e Eletropaulo são debatidos em sessão ordinária. Efeito El Niño volta a influenciar o clima do planeta. Lista de proibições é divulgada pela FIFA. E uma exposição de programa infantil garante animar os fãs. É agora no Câmara Notícias. Olá. O principal assunto discutido na 31ª sessão ordinária do ano foi o serviço prestado pela Eletropaulo aqui em Osasco, e uma possível audiência pode ser solicitada. Na 31ª sessão ordinária do ano, o vereador Jair Assaf lembrou sobre um requerimento feito por ele em 2011, referente à área militar no bairro Quitaúna. A seu ver, a prefeitura deveria comprar o terreno para benefício da cidade. Não é justo que aquela área que sobra, tirando a área da faculdade, seja um dia de propriedade de terceiros ou de pessoas que tratam de construção de moradia. Nós precisamos de moradia, claro, mas a área do Exército, nós entendemos que ela tem que ser municipal. O vereador Mário Guide falou sobre o trabalho de apoio à regularização fundiária, que deve ser aplicada em vários bairros da cidade. Todos sabem que a nossa cidade foi crescendo, muitas vezes loteamentos não eram regularizados e perante os cartórios, e aí eram feitos lotes vendidos aos moradores, e traz um problema seríssimo, porque o morador adquire a propriedade, paga pela propriedade, mas não tem o documento. E a vereadora Andréia Capriotti falou sobre a Eletropaulo e garantiu convocar uma audiência pública para debater o caso. Quero deixar também aqui bem claro que eu vou convocar uma audiência pública. Vou chamar a minha comissão e vou chamar os meus pares da comissão para que façamos uma audiência pública com a Eletropaulo e principalmente vou fazer menção para que seja convocado o nosso secretário do Meio Ambiente, o Carlos Marques. O vereador Sebastião Bognar, que algumas sessões vem demonstrando insatisfação com o serviço oferecido pela Eletropaulo, reforçou o pedido. Eu quero fazer coro aqui à ilustre vereadora Andréia Capriotti, e quero fazer coro não simplesmente por fazer, quero fazer coro pela necessidade que Osasco está, da administração municipal, tomar uma atitude com relação à questão das árvores na nossa cidade, especialmente aquelas que têm os seus galhos entrelaçados na rede elétrica que pertence à Eletropaulo. E o vereador Dinei Simão também se manifestou sobre o serviço oferecido pela empresa e afirmou que ao lado de sua casa encontra problemas semelhantes. Infelizmente, eu tenho do lado da minha casa, o meu vizinho fala, eu tenho um vereador do lado da minha casa, ele não consegue podar uma árvore. Tudo bem, não vou nem discutir com o meu vizinho, já expliquei para ele como que funciona. Ele é uma pessoa de quase 80 anos de idade, ele até entendeu, porque pode não ter muito estudo, mas ele tem educação. Então ele entendeu os motivos que levam a não terem podado essa árvore ainda. E sem quórum para a ordem do dia, a sessão foi encerrada. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, no plenário Tiradentes, na Câmara Municipal, e pode ser acompanhada pelos canais 9 ou 16 da operadora Multivia e pelo canal 7 da NET Digital. Além disso, as sessões são transmitidas ao vivo pelo site osasco.sp.leg.br. Nós vamos a um rápido intervalo e, na sequência, você confere uma lista de proibições divulgadas pela FIFA para a Copa do Mundo. É daqui a pouco.
E no segundo semestre de 2014, o efeito El Niño pode influenciar o clima em todo o planeta. Quem dá as orientações é a nossa parceira Climatempo. Então, o que a gente tem por aí, por exemplo, um inverno com pouca chuva, com alguma chuva, mas nada de excepcional. Só em cima do sul do Brasil e principalmente julho e agosto. Tá? E aí depois, em outubro, essa é uma notícia boa, a chuva volta no período normal. Indo um pouquinho mais à frente, ó, setembro, eu acredito que está um pouco exagerado, né? Os modelos estão indicando muito mais chuva do que o normal, mas já indica que a umidade se espalha pelo país. Passando aqui rapidamente, ó, mais uma vez mais quente do que o normal. E aí a gente entra, né, no outubro. Esse mês eu acho que é o mês mais fundamental, né? Se essa chuva que os modelos indicam aí acima da média não voltar realmente pelo menos normal, aí a gente pode ter problemas muito, mas muito graves mesmo. Por quê? Chuva de julho ela não enche reservatório, mas ela molha o solo para nos meses subsequentes aquela água que cair realmente, né, formar vazão, que vai gerar energia elétrica, os reservatórios se encherem. Tá? Então esse mês aí eu acho que é muito fundamental. Veja bem, está pegando todo o sistema ali grande, o Paranaíba, né, o mesmo São Francisco, o Tocantins. Tá? O estado de São Paulo não está tão azul, mas já começa a ficar normal, então quer dizer, a chuva volta na hora certa. E quem não se lembra das aventuras de Nino, Pedro, Biba e Zequinha, ou então os planos do Dr. Abobrinha para conquistar o Castelo Rá-Tim-Bum. Uma exposição bem original garante atrair fãs de todas as idades. O programa foi veiculado na TV Cultura entre 1994 e 1997. E apesar de 20 anos terem se passado, não há quem se esqueça do Castelo Rá-Tim-Bum. Para homenagear esse, que foi um dos marcos da televisão brasileira, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo recebe uma mega exposição especial a partir do dia 16 de julho. A exposição será dividida em duas partes. Em uma delas estarão as peças do acervo, como objetos de cena, fotografias, figurinos das personagens e trechos do programa que até hoje são hit, como Lavar as Mãos, com uma música de Arnaldo Antunes. Uma, lava outra, lava uma. E na outra, o público vai passar por uma experiência lúdica, entrar em 10 ambientes do Castelo Rá-Tim-Bum, totalmente recriados para a exposição, como o saguão e a biblioteca. A mostra fica em cartaz no espaço até o dia 12 de outubro. E para quem gosta de desenho, será oferecida durante a exposição uma oficina de stop motion com aquele ratinho que tomava banho no castelo. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, a lista de proibições da FIFA. Voltamos já. Suco! Suquinho! Ah, é de morango! Eu adoro suquinho de morango! Oba! Eu quero! Confira agora como estará o clima para o jogo de abertura da Copa do Mundo. A Copa do Mundo no Brasil promete altas emoções e o clima deve ser um dos protagonistas. As variações e contrastes meteorológicos da cidade-sede já foram e continuam rendendo muitas discussões mundo afora. Pensando nisso, o Tempo no Jogo vai contar para você tudo sobre o clima nas capitais do futebol. A metrópole, que é sinônimo de correria, já está acostumada com a badalação de grandes campeonatos. Mas no mês de junho, a cidade de São Paulo vai parar. No dia 12, os olhos do mundo estarão voltados para a grande abertura da Copa do Mundo 2014, na Arena Corinthians. Na estreia, a seleção brasileira enfrenta a Croácia. Na Arena também vão acontecer, entre outros jogos,
as disputas das oitavas e da semifinal. Camila, o que a gente pode esperar do tempo em São Paulo durante os Jogos da Copa? Bom, São Paulo é uma cidade que tem praticamente de tudo, gastronomia, atividades culturais, e no tempo não poderia ser diferente. Este final de junho, começo de julho, que é a transição entre o outono e o inverno, tem um tempo bastante seco sobre a cidade de São Paulo. Então, um dia típico aqui na capital começa com bastante névoa, nevoeiro, um dia frio, com muitas blusas, as pessoas saindo todas agasalhadas de casa, mas depois que essa névoa, esse nevoeiro vai embora, a partir da metade da manhã, essas blusas vão saindo e a temperatura sobe na cidade de São Paulo. À tarde, faz calor e nós temos a umidade relativa do ar bastante baixa. E à noite, quando o sol vai embora, a temperatura volta a cair. Neste mês de junho, nós vamos ter a entrada de frentes frias na segunda e na última semana do mês. Ela vem com uma massa de ar mais moderada. E durante os meses de inverno, são as frentes frias que trazem chuva. E isso é bom, porque durante os meses de inverno, a umidade relativa do ar fica baixa e nós temos uma grande concentração de poluentes na camada mais baixa da atmosfera. Então a chuva ajuda a limpar toda esta sujeira. Essa frente fria que vem no finalzinho de junho, ela também vai deixar um ar polar no começo de julho. Então julho começa com essa temperatura um pouco mais baixa, mas deve ter pouquíssimas frentes frias. É isso aí, Ká. Bom, então São Paulo vai ficar ainda mais agitada durante a Copa. Quer saber como é que vai ficar o tempo nas outras cidades sede? Continue acompanhando o Tempo no Jogo com a gente. E ainda sobre a Copa do Mundo, a FIFA divulgou uma lista de objetos que serão proibidos nos estádios durante os Jogos do Mundial. Fogos de artifício, instrumentos musicais, malas, bandeirões, guarda-chuvas, lanches caseiros e líquidos de qualquer tipo são proibidos de entrar nos estádios durante os Jogos da Copa do Mundo. As proibições foram estabelecidas pelo Código de Conduta da FIFA e são inúmeras. Incluem até tablets e bolas infláveis, como bexigas. Os torcedores devem ficar atentos, principalmente em relação a objetos volumosos. O documento da FIFA explica que eles abrangem todos os itens que não podem ser guardados embaixo dos assentos nos estádios, ou seja, aqueles que tiverem medidas superiores a 25 centímetros de altura, 25 centímetros de largura e profundidade. Todos eles serão barrados. Uma curiosidade, os isqueiros serão permitidos nos estádios, mas fumar é proibido. O Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!